Então vamos lá, meus irmãos, continuando aqui nosso 8º dia de aula de introdução ao Antigo Testamento 1, nosso segundo bloco. Vamos lá. Pastor Johnny, continua a leitura para nós, por favor. Diferença entre os sacerdotes e os levitas. Lembram, semana passada trabalhamos bastante essa ideia, e agora o livro de Números também vai abordar isso. Leia para nós, por favor. Sacerdotes. Primeiro, mediador entre o homem e Deus, por meio dos rituais do tabernáculo. Já os levitas são auxiliares dos sacerdotes. 2. Era santificados. Os levitas eram purificados. Sacerdotes 3. Ungidos e lavados. Levitas recebiam aspersão. 4. Sacerdotes recebiam roupas novas. Os levitas lavavam suas vestes. 5. Sacerdotes recebiam o sangue sobre ele. Já os levitas, o sangue era movido perante o Senhor. Hoje, fazendo uma correspondência, seria praticamente o que acontece hoje na igreja, irmãos. Hoje, na igreja, nós vemos o seguinte: temos os sacerdotes, que são os pastores, são aqueles que ensinam a palavra, são aqueles que fazem esse papel, e os levitas são todos os demais obreiros que ajudam o trabalho pastoral, desde os diáconos, aos ministros de música, aos professores de escola bíblica. Podem ver que os obreiros, de uma forma geral, eles representam muito bem o papel dos levitas, não só os músicos. Os porteiros, aqueles que cuidam da manutenção do templo, aqueles que cuidam da higiene do templo. O que seríamos se nós não tivéssemos esses obreiros? Agora, olha que interessante. Assim como um pastor, ele sozinho, ele não faz nada, assim era o sacerdote naqueles dias. O sacerdote tinha essa importância, ou a família sacerdotal, mas tinham ao redor deles esses homens consagrados que serviam eles e que juntos todos serviam a nação de Israel. De uma forma coletiva, como eu mencionei na aula passada, a nação de Israel era uma nação eleita, era um povo sacerdotal. Assim como a igreja é a noiva de Jesus, ela tem um ofício sacerdotal na terra. Mas isso não significa que necessariamente todos são sacerdotes. Pode ver que a igreja recebe o sacerdócio real, dando essa ideia de que nós somos o sal e a luz de Deus. Nós somos aquele que, em nome do Senhor, falamos do Senhor para todos, tanto pastores e ministros quanto igreja. No entanto, essa diferenciação ela é bem clara nas páginas da Bíblia e a gente tem que dar o destaque na sua devida proporção, porque realmente é muito interessante isso. Tá bom? Então, semana passada gastamos um bom tempo. Algum irmão ficou com alguma dúvida sobre essa questão? Ou ficou bem esclarecido? Da minha parte, está tranquilo. Irmão Cleusa, Júnior, Dil... Hã? Tranquilo. Tranquilo, né? Na semana passada, ou melhor, na terça-feira, eu não comentei algo muito importante, que é o seguinte, irmãos. Nós não percebemos, mas, por exemplo, Jeremias, ele é de família sacerdotal. Vários profetas na Bíblia são de família sacerdotal. Nós chamamos o profeta, mas na realidade eles são sacerdotes. Só que no meio do seu sacerdócio, Deus os levanta como profeta. Interessante isso, não? Então, a gente não percebe isso, mas quando nós vamos ver alguns profetas da Bíblia, a gente realmente entende isso e fica impressionado como eles eram também de família sacerdotal. Eles caminhavam com sacerdotes e estavam entre os sacerdotes e muitas vezes eles até eram mal vistos pelos seus contemporâneos, porque eles faziam uma obra entre os seus. Então é interessante isso, porque, por exemplo, também Ezequiel foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, versículo 2, capítulo 1, versículo 2. No 5º dia do 4º mês, a palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel. Ele era sacerdote. Interessante, né? Na terça-feira falamos de João Batista, que ele era de família sacerdotal.
Mas eu não sei se vocês sabiam que Ezequiel era de família de sacerdote. Sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. E aí começa. Alguém se lembrava ou sabia que Ezequiel era de família sacerdotal? Não me lembrava não, pastor. Também não. Né? Agora, todos nós sabemos que ele é profeta. E por que destaca que ele é profeta? Porque, ora, é o livro dele, né? Pode ver que ele profetiza, ele anuncia. Então, nós vemos isso de uma forma muito interessante e destaca-se isso. Então, alguns profetas, vocês vão ver que eles são de famílias sacerdotais, tá bom? Joia? Algum comentário? Outro comentário aqui. João Batista usava roupa de sacerdote ou de profeta? De nenhum dos dois, né? Será que não usava de nenhum dos dois? Como que era a roupa dos profetas? Agora o senhor me pegou. Então vamos lá. João Batista, o que vocês acham? Ele usava roupa sacerdotal ou de profeta? Irmãos? Tem algo a ver com Sacerdotal. roupas chamativas? Hã? Era uma vestimenta sacerdotal, exclusiva, só ele tinha. Você está falando brincando, né, pastor? Ou é sério? Com pingo de verdade. Ah, é? Não, então. Lembra que ele vestia roupas de peles? Sim. Então, os profetas, eles tinham uma vestimenta simples. Os sacerdotes tinham uma vestimenta, a gente vai ver já já nos slides, eles tinham uma vestimenta típica de sacerdote. O sumo sacerdote tinha uma roupa diferenciada dos sacerdotes. Os sacerdotes e levitas usavam a mesma roupa. O que distinguiam eram as famílias. Sabe aquela questão, tá todo mundo na igreja de terno e gravata? Mas quem é o pastor? É aquele lá. Quem é o diácono? É aquele outro. Mas tá todo mundo de terno e gravata. Entendeu? Então, a diferença do sacerdote e para o profeta é que o profeta, depois da escola dos profetas, com a vida de Elias, eles recebem uma roupagem mais simples, de peles de animais. Por isso que os desenhos vão tratar João Batista com essa roupa mais de pele, rústica, que era a vestimenta de um profeta. Uhum. E beijo gostoso da avó, hein? Paz, irmã. Então, pode ler para nós, pastor Johnny. Então, continua para nós. Aqui ficou bem pequeno, né? Deixa que eu vejo. Período do livro de Números, 2000 a.C. Abraão, 1446 a.C. Saída dos israelitas do Egito. E aqui é o livro de Números, 38 ou 39 anos. Israelitas no deserto, do Sinai até as colinas de Moabe. Chegando à Terra Prometida. Davi é ano 1000. Olha que interessante, irmãos. Tá bom? Então, a partir do segundo ano até o 40º ano do deserto. O livro de Números começa falando isso, que depois do segundo ano, aí Moisés começa a registrar a história do segundo ano até o 40º ano. Por isso que a gente tem esses 38, 39 anos. Tá bom? Aqui é a peregrinação que eles fizeram no deserto. Lembra que nós já tínhamos mencionado sobre isso? Que há outras rotas prováveis, que seria por aqui, as outras rotas que são menos prováveis. Mas a rota mais considerável é essa daqui, a possível rota do Êxodo, saindo do Egito, passando pelo Mar Vermelho, vem e desce aqui é as cordilheiras do Sinai, o Monte Horebe. Eles fazem esse trajeto, eles vêm, sobem pelo deserto, aqui tem Cades Barneia, dão meia volta, olha como estava pertinho, né? Parece que tem hora que Deus faz questão de complicar, né, irmãos? E aí eles voltam, mas não é Deus, viu, irmãos? Aqui é o povo, né? Somos nós, né? É a gente que complica, né? E aí eles passam por aqui, deserto, aqui vem os Edomitas, e aqui eles chegam no Monte Nebo, e aí eles param por volta daqui. E aqui é onde eles atravessam para chegar
aqui em Canaã, em Gilgal, e entrar para batalhar contra Jericó. Olha só o caminho que eles fazem. Agora, isso daqui, esse caminho beirando aqui o mar, como nós mencionamos na aula passada, Deus falou para eles, olha, eu não quero que vocês vão por aqui, porque senão eles seriam mortos, porque aqui estavam as 5 cidades dos filisteus. Então, Deus queria que eles tivessem a escola deles no deserto. Pode ver que aqui é a península do Sinai. Então, na realidade, o período seria mais curto, mas em virtude dos pecados foi mais longo, mas foi também muito mais pedagógico. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Podemos prosseguir? Podemos. Continuando aqui, então. O recenseamento, capítulo 1, a primeira contagem foi aproximadamente de um mês após a edificação do tabernáculo, 2 anos após a saída do Egito. O segundo recenseamento foi em 1º de maio de 1461. Claro, são datas prováveis, tá, irmãos? Prováveis. Moisés e Arão fazem a contagem dos homens acima dos 20 anos para a guerra. Logo, abaixo dos 20 anos eram pessoas que estavam sob o cuidado desses que seriam soldados. Por isso que eu deduzo, isso é uma dedução minha, tá, irmãos? Eu posso dizer, sem medo de errar, todos esses que saíram do Egito de 20 anos para cima, não tenho dúvida que pereceram no deserto. Os dos 20 anos para baixo, eu deduzo que muitos morreram que já eram adultos. Agora, as crianças, eu tenho minhas dúvidas, porque é aquela questão, né? Uma criança, ela é diferente de um adulto no sentido do seu pecado, né? Ela é pecadora, mas ela não tem aquele ímpeto como somos nós, né? A criança é mais honesta, ela vê algo, ela se retrata. Então, mas o alistamento para o homem judeu, hebreu, era de 20 anos para cima. Logo, deduzimos que também o casamento, as mulheres que ali acima dos 20 anos já estavam mais do que prontas. Nós sabemos que algumas casavam um pouco mais cedo, mas nós não temos assim uma idade próxima, né? A gente vê que as mulheres elas podiam até se casar um pouco antes, mas eu gosto de pensar que os 20 anos para homens e para mulheres é uma boa data, tá bom? Continuando aqui. Então, o recenseamento, Gênesis. Aqui eu vou passar rapidinho, tá, irmãos? A saída de Jacó com toda a sua comitiva para o Egito foi de aproximadamente 70 pessoas. A saída dos israelitas da terra do Egito foi com aproximadamente 600 mil pessoas, somente os homens. No livro de Números, somam cerca de 603, 550 mil homens para a guerra, ou seja, né? Esses eram os soldados. Total chega por volta de 3 milhões. Alguns vão falar 2,5, outros vão falar um pouco a mais de 3. A tribo de Levi não teve parte nessa contagem, pois ficaram encarregados de servir no tabernáculo. Lembrando que aqui Levi tinha uma quantidade enorme de levitas e uma boa quantidade também que foi crescendo ao longo do tempo com as famílias dos sacerdotes. Claro que não era tão grande quanto os dos levitas. Duração do Egito, 215 anos. O censo foi para a organização e preparação dos israelitas para a saída rumo ao deserto do Sinai. Termos relativo à unidade da sociedade. A família, né? Aí aqui são algumas classificações como eles eram vistos. De acordo com os termos hebraicos, há várias palavras que dão um sentido mais especial à unidade e sociedade das palavras. Famílias, clã, tribo e nação. Né? No caso, são termos bem usados nas escrituras e que a gente vai ver no original, principalmente, mas é uma questão de tradição do povo judeu. Casa, bit, pode significar família ou ocupantes de uma casa, incluindo empregados e agregados. Tribos. Pastor, tá Só um cortando. minutinho. Oi? Tá cortando, Só um senão. minutinho, só um minutinho. Pois não.
Ô, meus irmãos, me desculpem, viu? Foi minha esposa que chamou aqui no celular, como eu estou roteando a aula hoje pelo celular, então deu essa travada. Voltaram a me ver? Tá com voz de robô para mim. Tá com voz de robô? Voltou Então, só um normal. minutinho. Não, voltou Voltou? normal. Era porque minha esposa, ela me ligou e aí interferiu. Só um segundinho, tá? Pois não. Desculpa, meus irmãos, que agora sem internet também aqui bagunçou tudo. Mas estamos de volta. Estão me ouvindo bem? Sim, tô ouvindo bem, pastor. Tá joia. Então, beleza. Então, vamos lá, vamos prosseguir. Então, aqui são palavras, né, que designam família, clã, tribo e nação, tá bom? A palavra clã significa um termo militar, significa 1000. Há ainda outras palavras para clã, e que envolvia cerca de 20 famílias, onde cada família fornecia mais ou menos 50 homens para cada unidade militar. Ou seja, eram palavras que denotavam essa organização de famílias e de grupos e de quantidades. Né? O livro-texto vai trazer esses detalhes. Tudo bem? Até aí? Okay. Ordem das tribos. Norte, Dan, Aser, Naphtali, 157.600. Ruben. No sul, Ruben, Simeão e Gate, 151.450. Leste, Judá, Isacar e Zebulon, 186.400. A oeste, Efraim, Manassés e Benjamim, 108.100. Total das tribos prontas para o combate, 603.550. E aqui um dado também bem detalhado, isso daqui é muito legal, né? Dá para a gente entender. Tribos, os líderes de cada tribo, a primeira contagem, posição ao tabernáculo, tudo organizado, irmãos. Olha como tudo que Deus faz é com ordem e decência. Uns ficam a leste, outros ficam ao sul, a oeste, a norte, e a bandeira de cada um. Leão, homem, boi e águia. E aí a segunda contagem. Podem ver que entre a primeira e a segunda contagem já é uma boa diferença, né? Então, interessante, né, irmãos? E aqui a gente vê lições de cristologia em números. Dinheiro da redenção, mostrando aquilo que a gente aprende no Novo Testamento, que Cristo paga por nós, pelos nossos pecados. As cinzas da novilha vermelha. Esse é um assunto que a gente trabalhou até um pouco, eu não sei se vocês vão lembrar, a gente comentou um pouco isso em escatologia. A novilha vermelha, é muito interessante esse assunto. A novilha vermelha, ela serviu para purificar o tabernáculo. Ela tem um símbolo muito lindo de purificar o tabernáculo antes do tabernáculo ser edificado. É muito interessante. E na história do povo judeu, a novilha vermelha foi algo sacrificado pouquíssimas vezes. Pouquíssimas vezes. Na história do povo judeu, foram poucas novilhas vermelhas. E, só dando um dado aqui, os judeus até hoje eles aguardam novamente a novilha vermelha. Porque quando a novilha vermelha nascer, segundo o conceito judaico, eles vão fazer o sacrifício de purificação de tudo do templo para reerguer novamente o templo. Pastor, mas uma novilha vermelha, assim, ela tem que ser totalmente vermelha, sem parte nenhuma branca. Algumas novilhas nascem totalmente vermelhas, mas ao longo da sua vida vai apontando alguns fiozinhos brancos. E aí, diante da escola dos rabinatos, ela não é considerada uma novilha vermelha. Segundo a ciência e segundo os historiadores, é um fenômeno raríssimo que acontece entre as novilhas, e nisso a gente via uma intervenção divina. E na história do povo judeu do Velho Testamento, pouquíssimas vezes apareceram novilhas vermelhas para fazer o sacrifício em prol da nação.
Então, a gente até nisso acredita na intervenção de Deus na história. Hoje, com a biogenética, os judeus eles estão preparando uma novilha vermelha meio que por laboratório. Mas, mesmo assim, é muito difícil. Porque é como se fosse aquele fenômeno que acontece entre os animais de ser um animal albino. É uma coisa rara. Né? Não é porque o pai é albino, a mãe é albina, que necessariamente os filhos serão albinos. Então, aqui nós vemos que é uma questão mais voltada ao milagre, que na realidade era uma tipologia de Cristo, a purificação, né? As cinzas da novilha vermelha, capítulo 19. Esse tipo de sacrifício histórico representa a necessidade de purificação dos pecados não intencionais. Aqui é a tipologia de Cristo, representada pela morte que traz a purificação, porém exigindo a confissão e a propiciação. 1 João 1,9. A serpente, o bronze sobre a haste, a gente já comentou, também é outro tipo de Cristo, e a vara de Arão que floresceu. Olha que fantástico. Irmãos, e aí, explica? Segundo os liberais, dá para explicar a vara de Arão que floresce? E aí, como que você faz um negócio desse? Se não é fé? Né? Então, aqui também é dando uma ideia de que Cristo ele é o sumo sacerdote e o grande mediador e o grande intercessor entre Deus e os homens. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Alguma dúvida? Alguma pergunta sobre o livro-texto? Alguma dúvida de vocês? Tranquilo? Tranquilo. Então, Ok. né? Não continuem, não esqueçam de irem anotando as dúvidas para a gente poder esclarecer cada uma delas, tá bom, meus irmãos? Então vamos lá agora, então, para o próximo slide, que é o livro de Deuteronômio. Um minutinho. Vamos lá, Deuteronômio. Gil, consegue ler, Gil? Pastor, não tá compartilhado a tela. É isso que eu ia falar, não tá aparecendo para mim. E agora? Foi agora ou não? Ainda não, estamos numa escada. Então, peraí, deixa eu parar o compartilhamento. Iniciar o compartilhamento. E agora? Foi? Bom, pelo menos para mim ainda não. Não está indo? Também não. Estranho. Eu estou compartilhando, para mim parece que confirmaram a interrupção. Joia. Não sei por que razão. E agora? Ainda não. Vamos lá. Foi? Não. Eita, para mim aparece que está indo. Então, só um segundo, então. Vou parar novamente, porque para mim eu estou aqui confirmando a interrupção e começando de novo, sabe? E não sei por que razão não está indo. E agora? Foi? Não, pastor, ainda não. Eita. Então, peraí. Então, meus irmãos, então vamos fazer assim. Deixa eu ser. Ó. Então, eu vou parar essa gravação e vou abrir uma nova gravação porque está travando alguma coisa, tá bom? Beleza, combinado. Joia.